Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 141, dando sequência na pergunta 559, no Livro dos Espíritos, né? Então, Allan Kardec pergunta, né? Eu vou repetir novamente, para que depois possamos ir para uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 540. Olha Kardec como é sábio, né? Essa questão 559, nós encontramos a resposta, nós iremos confirmar que a resposta aqui dada pelos bons espíritos a Kardec encontra-se inserido na pergunta e na resposta de número 540. Olha para você ver que sabedoria desses espíritos e de Allan Kardec. Você entendeu? Então, olha só. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Agora, como eu disse, espíritos inferiores é uma coisa, espíritos imperfeitos é outra coisa, espíritos das trevas é outra coisa, espírito anticristo é outra coisa. Você entendeu? Eu estou dizendo isso agora. Existe uma classificação, uma escala. Então, espíritos inferiores e espíritos imperfeitos, ele está um pouquinho acima de espíritos das trevas, espíritos zombeteiros, espíritos anticristo. Mas é preciso dizer que todos esses concorrem ao cargo um dia de arquiteto. Você entendeu? Todo mundo concorre. Todo mundo um dia chegará ao nível de um ministro de Deus. Todo mundo. É óbvio que uns mais cedo, uns mais tarde. Vai depender do indivíduo. Entendeu? Vai depender do indivíduo. Vamos fazer uma outra análisezinha. Uma outra análise. Eu pego uma encomenda e digo para você assim: fulano, você poderia levar essa encomenda aqui e entregá-la? Você poderia levá-la, por exemplo, da minha cidade a São Paulo? E entrega o endereço à pessoa. Pois não. Tá bem. Então eu sei que pelo processo, pela rota normal, dentro de 5 horas ele está em São Paulo. Rota normal. Mas acontece que chega no primeiro trevo, ele desvia aquela rota. Então ele anda mais 500 quilômetros para a esquerda, depois mais 500 quilômetros, entendeu? À direita. Ó,
Só nesses 500 quilômetros já foi 4 horas. Mas nesses outros 500 quilômetros já foi mais 4, 5 horas. Para depois ele tomar outra rota que o leve até aquele endereço. Depois de 15 horas é que ele chega naquele endereço que eu entreguei a ele. Agora você sabe que endereço, que rota é essa, né? Que ele tomou. A rota da porta larga, a rota da sexolatria, da toxicomania, entendeu? A rota da ilusão, a rota da traição, da ingratidão, do orgulho, do egoísmo. Enfim, ele pisou na casca da banana, para ser mais sincero. Então é isso. Mas ele chega lá. O mais interessante é que ele consegue chegar mais cedo. Eu mando um, ele chega 5 horas. Eu mando o outro, ele chega 15 horas depois. Mas ele chegou. Assim é Deus. Deus não se preocupa com o tempo. Até porque o tempo existe para nós. Para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe cronômetro. Para Deus não existe distância. Você entendeu isso? O universo que não tem começo e nem fim. Os universos, mas vamos tratar de universo, fica mais fácil. Para Deus, entendeu? Não existe esse espaço. Não existe esse tempo. Para Deus existe o universo. Os universos, as dimensões. Então, independente, como eu estava dizendo, todos têm deveres a cumprir. Conforme o ser vai deixando aquele estado letárgico, você entendeu? Ele vai sendo colocado no trabalho. Ele vai cumprindo algum trabalho aqui, algum trabalho ali, você entendeu? Para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Todo mundo concorre. Agora, não é só o servente de pedreiro, não, que concorre para que um dia chegue a pedreiro e de pedreiro chegue a arquiteto. Isso é em todas as áreas. Aquela pessoa que hoje é um gari, daqui a alguns anos, de acordo com o esforço dele, com a batalha dele, ele chega à presidência da República. Ele chega. Como ele pode se afundar. Mas um dia ele sai daquele charco. E sai daquela lama. Ele pode não conseguir chegar à presidência. Mas ele conquista outros cargos. Então, olhe só para você ver. Esta resposta, essa pergunta e essa resposta, ela aqui encontra-se grifada por Allan Kardec, nos mostrando que na questão de número 540, tanto Allan Kardec faz a pergunta,
como os bons espíritos nos mostra onde esses espíritos inferiores e malfeitores na evolução se encontram inseridos no processo. Pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulsos? Será como é que eles agem? Será que é usando o livre-arbítrio? Será que é usando o efeito instintivo? Ou será que é usando os sentidos irrefletidos dos impulsos? Será como que eles agem? Respostas dos espíritos, dos bons espíritos. Uns, sim, né? Outros, não. Uns espíritos, uns sim, outros não. Você entendeu? Eles usam todos esses sentidos: livre-arbítrio, efeitos instintivo, irrefletido, impulsos. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essa miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Julgas que é por um acaso que as coisas acontecem? E que por detrás não há alguns seres ali arquitetando, ajudando? Julgas? Quem acha que não, desconhecem os desígnios das leis divinas. Quantos seres, espíritos amigos, espíritos protetores, gênios bons, espíritos familiares, quantos arquitetos são empregados em alguns processos reencarnatórios? E quantos são empregados no processo desencarnatório? É óbvio que cada caso é um caso. Uns necessitam de mais de 200 espíritos para ajudá-lo na reencarnação.
Outros necessitam apenas de 2, 3, 4. Outros não necessitam de nenhum. Só dele mesmo, devido à evolução dele. Do mesmo modo, a desencarnação. Uns sem espírito para ajudar o caboclinho a desencarnar. Às vezes uns 2, 3. Às vezes nenhum. Ele mesmo pode processar todo o processo ali. Ele pode realizar, aliás, todo o processo de desencarnação. Depende da evolução do indivíduo, né? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Eles oferecem utilidade ao conjunto. Você entendeu, né? Eles oferecem utilidade ao conjunto. Tudo é útil. Enquanto mais atrasados enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Eles ali são utilizados. É necessário a presença dos nossos irmãos, né? Esses inferiores, esses nossos irmãos negativos, né? Como está aqui, né? Na questão de número 559, né? Esses nossos irmãos inferiores e imperfeitos. Inferiores é uma classe. Imperfeitos é outra classe. Espíritos das trevas é outra classe. Eu havia dito um item antes, mas eu vou retocar. Peço desculpa. Espíritos anticristo é outra classe. Então, espírito das trevas, espíritos anticristo, esses espíritos charlatões, mistificadores, eles encontram-se um certo nível à frente desses espíritos inferiores e imperfeitos. Não sei se você conseguiu entender. É o processo evolutivo. São classes evolutivas. Mas tanto os nossos irmãos inferiores quanto os nossos irmãos imperfeitos, quanto os nossos irmãos das trevas, quanto os nossos irmãos mistificadores, charlatões e anticristo, todos concorrem a um cargo um dia de arquiteto, de ministros do Criador. Olha só para você ver que interessante, né? Então, olha só. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências
mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material, depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Você entendeu a grandeza? E você entendeu a escala evolutiva? Espíritos imperfeitos? Você entendeu essa? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Você entendeu? Espíritos inferiores e imperfeitos. Nós temos que entender que esses seres, Leon Denis mesmo disse-nos que no estado mineral dormem, né? No estado vegetal sonham, no estado animal ou hominal acordam. Você entendeu agora? Eu não sei se você conseguiu entender a escala. Então, quando fala espíritos inferiores e espíritos imperfeitos, é dessa escala que nós estamos tratando. Quando no mineral dormem, no vegetal sonha, no animal ou no hominal acordam. São aqueles seres que ainda se encontram num estado letárgico, que não é porque o termo os classificam como inferiores e imperfeitos que eles já cometeram o que Hitler cometeu, o que Mussolini cometeu, o que Ricardo Coração de Leão cometeu e outros mais. Não, são seres praticamente nulos. São seres que, se você observar a ficha espiritual dele, se você observar os arquétipos, aliás, dele, você não encontrará praticamente nada. Porque ele ainda está começando o teu, você entendeu? Ele está começando a tua maratona. Então não é o termo inferior e imperfeito. Então nós precisamos tomar muito cuidado nessa questão aí, viu, gente? Porque eu mesmo já ouvi muitos pseudos espíritas dizendo assim: você está com um espírito muito inferior do teu lado. Isso é coisa de espírito imperfeito. Então, se for coisa de espírito inferior, coisa de espírito imperfeito, vamos dar graças a Deus, porque menos mal. Pior se nós estivéssemos ali sendo acompanhados por um espírito das trevas, né? Por aqueles denominados chefes das trevas, aqueles já dotados parcialmente de inteligência, de bom senso,
Parcialmente eu disse, viu? Dotados parcialmente de princípio inteligente, parcialmente do princípio inteligente. Agora, esses aqui não, inferiores e imperfeitos, eles estão num estado letárgico, como resumiu muito bem Leon Denis. Entendeu? Dormindo no mineral, sonhando no vegetal e acordando no animal ou no hominal. Olha que maravilha! Esses seres contribuem? Então, aqui também começou por ser até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. É algo que nem os bons espíritos, queridos irmãos, quiseram dar sequência. Vamos continuar no próximo vídeo.